Olá, estudantes do terceiro ano! Olá, professores! Bem-vindos a mais uma aula de matemática. O meu nome é Adriane e eu vou conduzir a nossa aula hoje. Vamos para os nossos materiais? Hoje você vai precisar, estudante, de um caderno. Se não tiver um caderno, pode ser uma folha. Vai precisar de régua, lápis e borracha. E lembram-se daquele relógio que nós construímos na aula 17? Vai buscar esse relógio, porque hoje nós vamos precisar dele também. Eu vou dar um tempo para você pegar este material e eu volto já. Tudo separado? Vamos começar então. Hoje o nosso assunto é sistema de numeração decimal. Nós já tratamos desse assunto aqui e a cada aula nós vamos aprofundando. Anotem então no seu caderno aqueles registros que a gente faz todas as aulas. Lá na primeira linha você vai escrever a data que você está assistindo esta videoaula, no primeiro espaço o dia, no segundo espaço o mês e no último espaço o ano. Logo abaixo você escreve matemática e logo abaixo você vai escrever SND, conforme está ali na tela. Eu vou dar mais um tempo para você e eu volto já.
Então, vamos lá à nossa aula. Relembrando, vocês se lembram, criança, que nós fizemos uma brincadeira onde a professora fazia um certo tipo de sorteio e eram 4 números que a gente sorteava? Por exemplo, nós sorteávamos o 8.000, que lembram-se que a gente pode ler 8.000 ou 8 unidades de milhar? Eu sorteava em seguida o 500, que a gente pode chamar também de 5 centenas, ou eu poderia também sortear o 30, que era 3 dezenas, e 7 como sendo 7 unidades. Que jogo que era esse? Você se lembra? Vamos relembrar. Esta aula foi a aula 11 e é uma aula bem importante, se caso você ainda não assistiu, ainda dá tempo. Essa aula nós vamos continuar, tá? Nós vamos dar uma aprofundada e vou mostrar alguma outra coisa em relação a ela. Então, a gente vai fazer de novo o jogo, você vai fazer de novo o registro, mas hoje vai ser só você que fará esse registro, tá? Eu vou fazer só o primeiro, caso tenha algum estudante que ainda não tenha assistido essa aula, para ficar bem fácil e entender como que eu quero esse registro, certo? Os materiais necessários. Nós utilizamos naquela aula 4 roletas. A primeira roleta era a roleta da unidade. Olha ali na tela como era essa roleta. Ela tinha as marcações do número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até o 9. Essa é a roleta das unidades. Em seguida, nós precisamos também de uma outra roleta que é a das dezenas e ela começa no 10 e vai de 10 em 10 até o 90. Mais uma roleta é a das centenas. Ela começa no 100, depois vai para o 200, 300, até chegar no 900. E por último, nós temos a roleta das unidades de milhar, que começa no 1.000 e aí vai de 1.000 em 1.000 até chegar no 9.000, certo? E lembram-se que nós utilizávamos também uma tabela onde vocês registravam os números sorteados? Pois então, pegue seu caderno agora e você vai registrar, mas nós não faremos só 2 dessa vez. Nós vamos fazer 3 tabelas. Eu vou ajudar você. Veja lá como é que a gente vai fazer. Você vai ter que colocar 3 colunas. Lembram-se disso? Aí você vai precisar de algumas linhas. Vai colocar também a letra U, que vai significar para nós a unidade. Depois, o D de dezena, o C da centena e as letras U e M da unidade de milhar. Você vai fazer a mesma coisa mais uma vez e mais uma vez. Entenderam? Então, agora eu vou deixar você fazer esse registro no seu caderno, que é bem importante que você faça, para que a gente consiga fazer os registros dos números sorteados. Eu volto já para continuar o nosso jogo.
Se você não conseguiu fazer tudo aquilo que eu pedi para você fazer, preste atenção. Se você fizer só essas 3 colunas vermelhas, já tá bom, tá? Eu vou fazer um exemplo de uma jogada para que você entenda muito bem como você vai registrar isso na sua tabela. Vamos lá na nossa primeira jogada. Estão vendo que aquela roleta ali, ela vai de 1.000 até 9.000? Eu vou girar essa roleta e vou anotar na minha tabela. Vamos ver então que número será sorteado. Vamos lá, rodando a roleta. 6.000. Então, como a gente vai registrar esses 6.000 aqui na nossa tabela? Preste bem atenção e você pode fazer essa simulação também, mas não anote naquelas 3 tabelas que a gente acabou de montar, tá? Pode fazer num outro cantinho no seu caderno. 6.000, nós vamos começar aqui pela unidade de milhar, que é 6, e vamos completar com zeros até a unidade, do jeitinho que tá ali. Certo? Agora vamos para outra roleta. Agora nós estamos na roleta da centena, que vai do 100 ao 900. Vamos girar. Girando. Opa! 400. 400 é 4 centenas, ou seja, o número 4 na ordem das centenas, e completamos com zeros até a unidade. Vamos agora à roleta das dezenas, sorteando, gira, gira, parou. 3 e 0 é 30. 30 é 3 dezenas e 0 unidades. Na ordem das unidades é 0. Agora vamos para a roleta da unidade. Girando. Deu uma unidade. A unidade é aqui. Agora, eu gostaria que vocês se lembrassem como é que nós fazíamos para agrupar este número e dar o resultado final. Nós vamos fazer um agrupamento, juntar, adicionar, tá? Começando então pela unidade. 0 mais 0 mais 0 mais 1 vai dar 1. Agora nas dezenas. 0 mais 0 mais 3 é 3. Nas centenas, 0 mais 4 é 4. E na unidade de milhar, só tenho 6. Então, é 6. E a leitura desse número é 6.431. Então, é isso que você vai fazer agora. Nós vamos fazer 3 rodadas. Você vai fazer registro desta forma. Cada linha vai ser uma roleta, aquilo que sair na roleta, e no final você vai fazer a composição, assim como nós fizemos na aula 11. Tudo bem? Preparado? Então, vamos lá, vamos jogar. Na rodada 1, vou girar então a unidade de milhar, a roleta das unidades de milhar, e você vai anotar. Olha lá que número que deu. Que número é esse? O 3.000.
Enquanto você vai anotando lá na sua tabela, eu vou colocar a minha ficha aqui para você lembrar como que se escreve. É esse número que você tem que colocar lá na unidade de milhar. Agora eu vou sortear as centenas. Vamos lá. 700. 700. Vai anotando lá enquanto eu separo a ficha aqui. Olhe como que escreve 700. Vai anotando, tá? Vai ficar na tela para você. As dezenas agora. Vamos lá. 70. 70. É o 7 e o 0. Olhe como a gente escreve o 70 com algarismos. É o algarismo 7 e o 0, tá? E o último, das unidades. Deu 9. 9 unidades. Tá? Então, olhe quais são os números que saíram e agora eu vou mostrar para vocês lá na tela como que ficaram esses números escritos da forma correta. Vai anotando na sua tabela, tá bom? Olhe lá, 13.000, depois os 700, os 70 e o 9. 1 minuto para você fazer este registro, eu já volto. Vamos agora para a segunda rodada. As 4 roletas estão ali. Vamos começar pelas unidades de milhar. Girando a roleta. Opa! Parou. 6.000. Faça o seu registro lá. Que eu vou separar aqui a fichinha dos 6.000. Veja que começa com 6. 6.000. Vai anotando. Próxima, roleta das centenas. 400. Vamos ver, registra lá enquanto eu pego a minha fichinha aqui. 400. Agora, a roleta das dezenas. Rodando. 80. Como é que a gente registra 80? Olha aqui. E o último, o da unidade. 3. Fácil. Agora sim. Então, aqui estão todos os números sorteados. Você vai anotar e vamos ver lá de novo na tela os números para você anotar bem direitinho na sua tabela. Vamos lá. 6.000, depois o 400, depois o 80 e
o 3. Mais um tempo para você registrar, eu já volto. Agora vamos para a rodada 3. Tá preparado? Olhe lá. Unidades de milhar rodando. Parou. 6.000. 6.000. Vai anotando lá enquanto eu pego a minha ficha. Olha aqui como é que se escreve 6.000. Próximo. A roleta das centenas. Vamos ver. 500. 500. 500 se escreve assim, ó. O 5, o 0 e o 0. Anote. Vamos para das dezenas agora. Girando. Isso, 20. 20 se escreve com 2, depois o 0. E por último, as unidades, que é, vamos ver, 1. 1 também é fácil, né? Isso aí. Vai anotando lá. Enquanto isso, eu vou colocar na tela para você como que ficaram esses números agora distribuídos e você vai colocá-los na sua tabela. Então, o primeiro sorteado foi o 6.000, depois o 500, depois o 20 e, por último, o 1. Um tempo para você registrar na sua tabela, eu já volto. E aí, conseguiu fazer a composição desses números? Nós já estamos há várias aulas trabalhando esse conceito. Nós estamos fazendo composição e decomposição numérica. Lá na aula 11, como a professora já falou, nós fizemos esse jogo da roleta. Você já deve estar craque, né? Se não tiver, não tem problema. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto no decorrer das nossas aulas. Vamos, então, conferir os registros que vocês fizeram agora? Veja lá, então, o resultado do número já composto, começando lá pela unidade. Na unidade deu 9. Na dezena deu 7. Na centena também deu 7. E na unidade de milhar deu 3.
é uma composição, é uma adição que nós fizemos. Lá na segunda tabela, 0 mais 0 mais 0 mais 3 dá 3. Da mesma forma, adicionando na dezena vai dar 8 na dezena. Na centena vai dar 4 e na unidade de milhar vai dar 6. E o último, na unidade deu 1, na dezena 2, na centena 5 e na unidade de milhar 6. Então agora, até o momento, o que nós fizemos? Nós fizemos registro desses números com algarismos, mas ainda a gente não falou sobre como escrevê-los, né? Os nomes desses números. Vamos fazer isso agora. Como que a gente escreve o nome deles? Começando pelo primeiro número que for sorteado lá, o 3.000, depois sorteamos o segundo 700, depois 70, depois 9. Se nós formos compor esse número, vocês já viram que dá 3.779. E o nome desse número está ali na tela. 3.000, depois 700, depois 70 e depois 9. Exatamente do jeito que a gente lê, nós vamos escrever. E veja que cada parcela que nós tiramos na roleta é a maneira com que a gente vai escrever. O 3.000 se escreve como 3.000 mesmo, o 700 como 700 e assim por diante. Depois, o segundo número que nós tiramos tinham essas 4 composições. O primeiro era o 6.000, depois o 400, depois o 80 e depois o 3. E da mesma maneira que nós lemos, nós escrevemos. Veja lá, 6.483, igualzinho às fichas separadamente. Vamos para o próximo, então. O próximo número, a gente tirou o 6.000, depois o 500, depois o 20, depois o 1. As fichinhas, o 6.000, juntando com o 500, depois coloco mais 20 e depois o 1. E a maneira de ler é a mesma, como se eu estivesse vendo as fichas separadamente. 6.000, 500, 20 e 1. Olhe lá, cada fichinha corresponde à mesma maneira de escrita. Perceberam? Mas eu devo escrever o nome de cada parcela da mesma forma que leio? É sempre assim? Sempre vai dar certo? Vamos ver aquele número que está ali na tela. 200 mais 20 e mais 5, a gente escreve 225. Ok. Mas observe como nós escrevemos o nome desse número. Será que a gente vai escrever 210 Será que é assim mesmo que a gente escreve? Tenho algumas dúvidas. Então, para isso, nós vamos fazer algumas observações na escrita de alguns números especiais. Há alguns números que devemos escrever de uma forma diferente. Então, observe como que a gente vai ler cada um deles. O número que está ali na tela é o 1 com 1 também. Esse número a gente lê 11. Quando a gente decompõe o número 11, a gente faz o 10 mais 1. E daí fala 11. Veja que não é a mesma coisa que os anteriores. A gente não lê 10 e 1, a gente lê 11. No 12 acontece algo parecido. Como que a gente decompõe o 12? Seria o 10 unidades, ou uma dezena, né? Mais 2. 10 mais 2, eu não escrevo dessa forma, 10 mais 2, ou 10 e 2. Eu vou escrever 12. 13 é a mesma coisa. Como que a gente faz para escrever o 13? É o 10 mais 3. Vou falar 10 e 3? Não, eu vou falar
13. A mesma coisa acontece com 14, 10 e 4 a gente lê 14. Com 15, a mesma coisa, 10 e 5, mas a gente não escreve assim, a gente escreve 15. O 16, olhe lá, 10 e 6. Olha na escrita como é que é. Veja que aparece um 10 ali na palavra e aparece também o 6. E a gente lê 16. Nós juntamos os dois números para ficar um número só. Juntamos, né? E o 17? É o 10 e o 7. O 10 está dentro da palavra. O 7 também está. E a gente junta e escreve 17. 10 e 7, né? O 18, o 10 e o 8. 10 e 8, como é que se lê isso rapidamente? 18, né? O 19, 10 e o 9. Na hora de escrever, olha ali o 10 e tem o 9 também na palavrinha. Juntando fica 10 e 9, certo? Então, voltando ali à nossa pergunta, como que eu leio, como que eu escrevo esse número quando ele está composto? Quando eu for compor 200 mais 10 e mais 2, ele vai ficar 2, 1 e 2. E a gente lê 212. Porque ali a dezena mais o 2 fica 12, e não 210 e 2. Não é 210 e 2, e sim 212. Tudo bem até aqui? Nós vamos fazer nas próximas aulas também, continuar com essas composições, vamos voltar a falar do nome dos números. Então, você em casa pode tentar escrever esses números, como você está lendo, para ver se você consegue. Se tiver erro na escrita, não tem problema nenhum, nós estamos aprendendo. E agora, eu quero que você pegue aquele relógio da aula 17, não sei se você se lembra, se todos assistiram, mas nós montamos esse relógio aqui, ó. E a professora falou que era para vocês guardarem esse material, lembram? Quando nós iniciamos o nosso jogo de hoje, o jogo da roleta, o ponteiro dos minutos estava no 3. Estava aqui, ó. Tá? Se ele estava aqui, quantos minutos se passaram desde aqui do início até chegar aqui? Lembram naquela aula que nós fizemos, que a gente foi contando de 5 em 5? Daqui até aqui tem 5 espaços, então eu posso dizer que é uma vez o 5, por isso que tem esse 1, uma vez o 5. Andei mais 5, 2 vezes o 5, que dá 10. 3 vezes o 5, que dá 15. Voltando. Quando nós iniciamos o nosso jogo, o ponteiro dos minutos estava no 3. Isso significa que poderia ser 9 e 15, 10 e 15, 11 e 15, a hora não importa, nós estamos olhando para os minutos, tá? Era alguma coisa 15. Se passaram 25 minutos até a gente terminar esse jogo. E eu quero saber se vocês sabem aonde que esse ponteiro vai parar depois que ele andar 25 minutos. Em qual desses números aqui ele vai parar? Será que ele vai parar no 4, no 5, no 6, no 7, no 8, no 9, no 10, no 11 ou no 12? Então, vamos à nossa pergunta.
Quando terminamos o jogo, em qual número estava o ponteiro? Mas qual ponteiro? Ponteiro dos minutos. Veja que ele estava no 3. Para qual número ele foi depois de 25 minutos? Eu vou dar um tempo para você, eu já volto para corrigir. E aí, conseguiram descobrir em qual número o nosso ponteiro dos minutos ficou? Vamos à correção, então. Olhe lá. O ponteiro saiu do 15 e andou 25 minutos. Lembram-se que a gente anda de 5 em 5 no relógio, quando a gente fala de minutos? Então, saindo do 15, contando mais 5, chegamos no 20.
Do 20 ao 25, mais 5, daí já dá 10. Do 25 ao 30, 15. Do 30 até o 35, 20. E do 35 até o 40, já deu os nossos 25 minutos. Então, quando o ponteiro saiu do 3, que era o 15, e fez todo esse percurso até o 40, ele parou no número 8, certo? Então, ele estava no 3, 3 vezes 5, 15 minutos. Mas daí, já tinha 15 e acrescentei 25, 15 mais 25 dá 40 minutos. Ou seja, 8 vezes 5 minutos dá 40 minutos. Se você ainda tem dúvida em relação ao relógio, eu peço que você sempre esteja com ele por perto para você ir fazendo esses cálculos e ir memorizando os números do relógio, relacionando com a regularidade dos 5, loguinho você vai aprender. Vamos então ao nosso quiz? Qual das opções representa em algarismos o número 3.412? Será que é a letra A? Olha os algarismos que tem lá na letra A. 3, 4, 1, 2. Na letra B, 3, 4, 2. E na letra C, 3, 4, 0, 2. Como que nós lemos mesmo? Se você prestou atenção na nossa aula, você sabe que é a letra A. 3.412. Então, crianças, chegamos ao final da nossa aula. A gente espera que vocês tenham se divertido, que tenham aprendido. A nossa próxima aula, olha lá, a dica, são 2 mãozinhas fazendo o quê? É um jogo. Qual é, será? Bom, isso vai ficar para você descobrir na próxima aula. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Estou muito feliz de estar com vocês. Tchau, crianças!